Fala galera, Flamengo eliminado contra o Bayern de Munique. A gente vai falar e comentar um pouco sobre essa partida e falar sobre os brasileiros nessa fase. O Palmeiras que não foi eliminado porque não pegou um europeu. Eu vou falar um pouco sobre esses jogos, mas antes eu peço seu like, a sua inscrição é muito importante aqui nesse vídeo, galera. E bora já pro vídeo. O resultado do Flamengo no Bayern de Munique ficou como todo mundo já esperava. Talvez o mais fanático torcedor do Flamengo imaginava que o Flamengo poderia vencer o Bayern de Munique, mas mesmo assim teria sei lá, eu acho que se ele fosse fazer uma bet, ele colocaria 51% Flamengo e 49% Bayern de Munique. O mais fanático torcedor do Flamengo, acho que na minha opinião, não teria tanta confiança assim no Flamengo, galera. Como foi o jogo? O Flamengo fez um jogo mal? Não fez um jogo mal. O Flamengo fez um jogo muito bom, na minha opinião. Fez um jogo de Flamengo, fez um jogo de um time de R$1 bilhão, que é o Flamengo hoje. Eu assisti o jogo pela transmissão da Casa TV e claramente tinha muitos flamenguistas ali comentando, toda hora elogiando o Flamengo, toda hora enaltecendo o que o Flamengo jogou contra o Bayern de Munique, mas na minha opinião, o Flamengo não fez mais do que deveria fazer um time de R$1 bilhão. Tinha que, ao menos, mostrar que sabe jogar bola, ao menos mostrar que tinha uma tática, ao menos mostrar que tinha uma saída. E realmente o Flamengo teve a posse de bola, o Flamengo conseguiu procurar o jogo, propôs o jogo quando precisou. A maioria do tempo estava atrás no placar, então o Flamengo tinha que sair pro jogo. O Flamengo não sofreu sozinho na partida. O Bayern sofreu, tanto que levou 2 gols do Flamengo. Então o Flamengo, cara, não fez o básico, fez o mínimo que a gente esperava. A gente não esperava, por exemplo, o Flamengo ter um futebol de um time mediano aqui do Brasil. O Flamengo é um dos top no Brasil e o Flamengo teve azar de pegar um dos top também da Europa. O Bayern tá voando, o Bayern tem uns moleques muito rápidos. A gente viu o jogo no final, os 90 minutos ali, o jogador, aquele Oliese, dando um pique, parecendo que tinha acabado de entrar. Então, os caras muito bem preparados fisicamente, os caras muito bons, os caras muito agrupados, um time leve. Mas o Bayern também, ele dá espaço, e o Flamengo tinha espaço para poder fazer o contra-ataque contra o Bayern de Munique. Na minha opinião, faltou um centroavante, o Pedro não está 100%, o Felipe Luiz já falou isso, que o Pedro não está 100%, e por isso ele joga sem um centroavante. Mas, na minha opinião, se o Pedro estivesse 100% fisicamente, eu acho que seria o jogo para ele. O Flamengo às vezes tentava uma bola na área, mas não tinha um centroavante, às vezes revezavam até o mesmo o Gerson fazendo de centroavante, como o Arrascaeta, como na maioria do tempo a gente viu o Arrascaeta tentando fazer uma de centroavante. Então o Flamengo fez o que tinha que fazer, o Flamengo jogou o futebol, o Flamengo jogou o seu futebol. Teve alguns jogadores do Flamengo que estava abaixo, mas o Flamengo levou um gol que ele faz muito aqui no futebol brasileiro. Ele joga no erro do adversário. Nesse caso, ele foi a presa. Ele que deu as oportunidades para o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique aproveitou. E só que o Bayern de Munique também, ele dá brecha, mas ele não é um time médio. O Bayern de Munique, ele é um time grande, ele se recupera, ele se reagrupa muito rápido na defesa. Então, o Bayern de Munique, ele é um time de futebol comum, que tem chances, constrói chances e dá chances, mas ele dá chance em uma chance diferente. O Flamengo, ele deu as oportunidades, o Bayern de Munique aproveitou, e as poucas chances que o Bayern de Munique deu pro Flamengo, o Flamengo não conseguiu reverter em gols. Então, cara, o Flamengo tá de parabéns, chegou muito longe. Os brasileiros estão de parabéns, chegou muito longe, mas infelizmente bateu no muro, bateu lá no alto, não vai sair daí. Amanhã é a hora do Fluminense também vir embora para casa, como o Botafogo já veio. O Palmeiras não veio porque enfrentou um outro brasileiro. E o Palmeiras ainda eu acho que vai chegar na semifinal, porque o Palmeiras eu acho que ganha do Chelsea. O Chelsea é um dos times, junto com o Borussia, que é um dos mais fracos desse Mundial, desses europeus. Então, o Palmeiras ainda eu acho que tem um pouco de chance aí, 50% de chance aí de passar, eu acho. Mas os outros brasileiros chegaram onde tinha que chegar. O Flamengo chegou, o Fluminense chegou, vai embora, não tem jeito. Os caras lá em cima estão muito mais preparados, estão muito mais, tem muito mais peças para poder colocar dentro de campo. E felizmente os brasileiros jogam bem, os brasileiros têm força, têm raça, determinação, mas não vai ganhar. Quando os caras
mata-mata, se agrupa muito bem, não tem como. Tem que torcer para os caras estar num jogo muito mal coletivamente, e também o seu time tá 100% focado. O seu time não errar, o seu time não cansar, o seu time não desfocar, o seu time buscar, tem que jogar no nível assim, 90%, 95%, quase 100% de todas as características que você precisa ter para ganhar uma partida. Não tem jeito, tem que ser, errar o mínimo possível contra esses caras se você quiser ganhar. Se você jogar e errar muito, não tem jeito. É um jogo de xadrez o futebol, e principalmente quando você joga contra um time muito grande, um time que tem peças, um time que tem recurso para te atacar, o jogo fica mais complicado para você. Então, eu acho que o Flamengo chegou onde tem que chegar, e pegou um adversário muito top. O Fluminense, vou adiantando, o Fluminense vai perder para a Internacional de Milão, não tem jogo, não tem jeito o Fluminense ganhar da Internacional de Milão. O Palmeiras passou porque pegou um brasileiro, e é isso aí, cara. O Brasil tá muito bem, mas essa final de Copa, essas finais de Copa do Mundial vai ser entre clubes europeus, não tem jeito. Os caras estão mais preparados e tem mais peças nesses momentos que os brasileiros. Mas o Flamengo tá de parabéns, foi uma grande partida. Essa é a minha opinião, não é a opinião do Cazé, que, vamos parabenizar, sei o que lá, que o Flamengo tá fazendo. E o que o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo fez o que tinha que fazer. O Flamengo é muito bom, tem um time muito bom, não fez mais do que tinha que fazer, a obrigação. Menos de que isso, na minha opinião, o Flamengo estaria pipocando, porque tinha jogadores, tinha condição para fazer o que entregou contra o Bayern. Tinha condição de ganhar? Eu não sei, mas teria se tivesse atingido todos os parâmetros que eu disse anteriormente. Então, eu acho que tá muito bom para os brasileiros, e vamos seguir assistindo essa Copa do Mundo de Mundial de Clubes, galera. Fique com Deus. Se você chegou até aqui, peça seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Fique com Deus. Fui, muito obrigado.